Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos encontramos aqui à busca do conhecimento. Quanto temos a agradecer ao nosso Senhor Jesus por essas oportunidades que nos são concedidas, por essa casa que nos acolhe, pelos irmãos da caminhada, pelos aprendizados que temos. Agradecer a Deus pela nossa criação, pela nossa encarnação presente. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão conosco nessa caminhada. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos que vêm a nós. Fazei de nós instrumentos úteis da Tua vontade. Se faça presente sobre nós agora e sempre. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e que a Tua vontade resplandeça sobre nós em nossos caminhos. Gratidão, Pai, pelo Seu infinito amor, pela Sua infinita misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novos erros, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe hoje para nossa reflexão um texto, um capítulo do livro No Rumo da Felicidade, por Joana de Ângeles, de Valdo Franco, psicografia. Tá? Então, nós estamos trazendo aí ao longo desse tempo, ao longo desses capítulos anteriores, importantes reflexões de Joana de Ângeles na construção e na busca de coisas boas para a nossa caminhada, da nossa verdadeira felicidade, né? Entendemos que aqui a nossa caminhada hoje, nesse momento, se faz entre bons momentos e momentos de dificuldade que nos trazem importantes ensinamentos, sim, mas que no final fará parte aí de algo que que terá um sentido especial a todos nós, tá? Então, ao longo dessa caminhada, ela apresenta, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, passamos pelas mais diversas situações, sejam elas boas, agradáveis ou não. E a Joana de Ângeles traz alguma delas, tá? Onde nós vivenciamos a questão dos sentimentos, a questão da nossa autodescoberta, de quem somos, por que estamos, reflexões que a doutrina espírita faz a todos nós, para que a gente encontre as nossas respostas e siga a nossa caminhada mais fortalecida, construindo em nós uma fé mais esclarecida. Esse é o princípio, é por isso que nós aqui estamos, para através dessas descobertas, dessas reflexões íntimas, trilharmos aí o nosso caminho, enfrentando as dificuldades, sabendo também que se são muitas as dificuldades, muitas situações que nós temos que vivenciar, a certeza, do amparo, do carinho desses irmãos espirituais, dos nossos benfeitores, Frei Fabiano, entre outros, seu Zezinho, e nossos anjos da guarda, enfim, cada um tem o seu ali, o espírito mais próximo em auxílio, Então, nós não estamos sós, E também baseado naquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, dizendo que o nosso fardo jamais seria maior que as nossas forças, Então, saber que nós estamos amparados, isso nos dá aí um reconforto, uma coragem, uma força para seguir adiante, buscando as respostas e aquilo que vai trazer, que irá trazer para cada um de nós ali um esclarecimento necessário, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo Antídoto Eficiente. Fala um pouquinho sobre um sentimento que ainda nos faz permanecer em situações muito difíceis, preso a essas situações, que é a questão do ódio, O ódio nos mantém ali preso, encarcerado, nessas dificuldades, há pessoas ali que muitas vezes a gente precisa ter uma ação positiva nesse sentido, fazer a nossa parte, independente ali do que o outro está fazendo, buscando, para que essas melhorias aconteçam, A gente entende que essa questão do perdão, é um pouco complicado na nossa situação, mas esse perdão ele pode ser vivenciado aí conosco por etapas, Então a gente pode
por etapas ali, pouco a pouco, deixando essas questões difíceis de lado, como ódio, enfim, sentimentos de vingança e tantas outras dificuldades que nós trazemos, em que em algum momento a gente vai pôr isso mais à tona, vai ficar isso mais intenso conosco, mas que é algo que não há de nos fazer bem, tá? Então a gente pode ali pouco a pouco trabalhar esse sentimento aí de perdão, de não retribuir esse sentimento difícil, de não querer para nós que essa energia negativa ali venha nos prejudicar de alguma forma. Então ela traz algumas considerações interessantes, né, sobre essa questão, tá? Então vamos dar início aqui ao nosso texto. Saber que nós, né, é importante a gente falar, refletir que nós não estamos presos às situações permanentemente, tá? Então, se as dificuldades vêm, se passamos por alguma situação, se somos responsáveis ou não, se temos que pedir perdão ou perdoar, são situações que vão poder ser remediadas, mudadas, né? Depende de fazermos a nossa parte. Ah, mas o outro não faz a parte dele, como eu vou fazer a minha? Mas que não seja nós o causador dessas situações, muito pelo contrário. E nós possamos ali trabalhar para que essas situações elas não façam mais parte do nosso dia a dia, tá? Então, que nem eu disse, né? A questão do perdão ela pode ser resolvida por etapas, né? Ah, não é fácil? Não. Na nossa condição, não. Ainda é um pouco complicado, a gente tem que se esforçar muito. E a gente não tem que se culpar disso, não. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que nós estamos num processo de melhorias, né? Nós estamos num processo de aprendizado sobre esses sentimentos, sobre o amor, né? Sobre coisas boas, sobre entendemos como esses sentimentos difíceis também acontecem conosco para que a gente possa remediá-los da melhor forma. Então vamos lá. O incêndio voraz que calcina tudo quanto encontra pela frente, ácido destruidor que dissolve o material que alcança. Vírus perigoso que ulcera quem o conduz e contamina em volta. O ódio é o remanescente terrível do primarismo do ser humano em trânsito para mais nobres patamares. O tóxico que se esparze envenena a atmosfera que se faz irrespirável. Enfermidade que lhe busque o oxigênio mantedor de vida. O ódio, sob qualquer manifestação em que se apresente, é sempre injustificável expressão de tormento, que predomina em a natureza humana, enjaulando-a em lôbrega situação. Aquele que odeia perdeu o endereço de si mesmo. Isso é muito importante. Ó. Aquele que odeia perdeu o endereço de si mesmo, fixando-se na monoideia da vingança, como mecanismo estimulante do prazer e da autorrealização. Então, é como se nós esquecêssemos os outros objetivos e situações da nossa vida e voltássemos apenas a nossa atenção nessas dificuldades, né? Em ressentimentos, em retribuição àquilo que nos está sendo feito ali de mal, né? Então, é uma monoideia. E essa monoideia significa uma ideia única ali que a gente prende a nossa atenção. Então, o tempo, a nossa volta pode passar, as situações vão passando, mas a gente está preso àquilo, aos nossos objetivos, movidos pelo ódio, né? E aí a gente pode ficar preso nisso por encarnações. Tá? A gente não acompanha muitos casos de estudo que Kardec nos traz, que a gente acompanha pela literatura. Então, ou então nós mesmos em alguma situação aí da nossa caminhada, preso a esses ódios, situações de vingança, querendo ali se vingar de um mal que nos tenha sido feito, tá? Não é querer tirar a razão de ninguém, tá? Não estamos aqui para julgar se se cada um de nós tem razão ou não, muito pelo contrário, é falar sobre o sentimento, tá, pessoal? Vamos entender essa situação. Saber que é uma coisa que traz coisas ruins, atrai outras tantas, né? Então, se nós emitimos uma situação, se nós emitimos um pensamento, se nós queremos alguma coisa nesse sentido, né, movidos ali por sentimentos difíceis, teremos ali no retorno da mesma intensidade e força. Tá? Então é um cuidado muito grande que pode perseverar aí de encarnação para encarnação se nós não estivermos atentos, né? Então aí fica a nossa escolha. Vamos querer
permanecer em uma situação difícil, né? Ou então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concedeu de um novo recomeçar hoje, nessa encarnação, para de alguma forma trabalhar essas situações conosco e nos libertarmos, independente do que o outro tenha feito. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos libertar desse mal que nos mantém ali presos, né? Tanto as pessoas como as situações ali que fizeram parte de todo esse contexto, tá? Então, uma reflexão para todos. O que nós queremos, né? Apoiando-se em bases falsas, quais a inveja, o ressentimento, os desejos ignóbeis, os complexos de inferioridade e a insegurança pessoal, urde perigosas armadilhas para aqueles contra os quais dirigem as suas violentas vibrações, que nós acabamos de falar. Surdo a quaisquer explicações, isso é verdade, né? Então nos mantemos surdo a qualquer explicações, ajuda, né? Somente enxerga aquilo que lhe apraz, anestesiando, a capacidade de discernir, enquanto entorpece os sentimentos superiores, bloqueando as suas manifestações. É verdade, movidos por sentimentos de ódio, vingança, que nem é falado aqui anteriormente, inveja ou ressentimento, apoiando-se o ódio, apoiando-se nessas situações, inveja, ressentimentos, desejos ignóbeis, os complexos de inferioridade, a insegurança pessoal, querendo se sobressair de uma outra forma, enfim, que aquelas pessoas estejam tendo comportamentos difíceis referente a nós, né? Então, juntando a tudo isso, né? Então, nós nos mantemos presos a querer pôr em prática as nossas ideias nesse sentido e nos mantemos surdo ali, né? Não aceitando ali os pedidos, o auxílio que sempre vem a todos nós, seja dos nossos amigos encarnados ou desencarnados, né? O amparo sempre vem. Mas temos o livre-arbítrio, escolher ou não essas situações, né? Escolher ajuda ou não, tá? Então é um pouquinho complicado, né? Mas estamos aqui para isso, para aprender, né, pessoal? Estamos aqui para aprender. Então vamos fazer a nossa parte, vamos querer, né? E vamos nos permitir as reflexões nos resultados de nossas escolhas, sejam de caminhos A ou B. O ódio é mensageiro da enfermidade, do desastre e da morte, sem lugar à alteração da rota. Isso é muito forte, mas é muito verdadeiro, né? Então, em algum momento, colheremos ali as consequências daquilo que estivermos plantando, buscando, né? Então, sendo nesse caminho do ódio, da vingança, de sentimentos difíceis, não haverá outra possibilidade senão a mesma intensidade, né? Um sofrimento, uma situação difícil. Quando alguém se sente ofendido e desvairia na alucinação do ódio, aquele que o causou nada pode fazer de momento para lhe atenuar a intensidade. Qualquer tentativa de minimizar-lhe a fúria mais aumenta, tornando-se difícil qualquer diálogo construtivo. Então, quando nós falamos que essa questão do perdão, né, de pedir perdão ou então de perdoar, realizado ali por etapas, tem pessoas que sim, conseguem perdoar ali facilmente as situações, tem outras que não conseguem, tem outras que precisam de um tempo, porque cada um de nós tem o seu momento, né? Então, isso é muito aceitável, a gente não pode pular as etapas, a gente só tem que se esforçar, né? Fazer a nossa parte, entender o que está acontecendo e dizer assim, poxa, eu fiquei chateado com aquilo, mas tudo bem, vou tentar esquecer, vou tentar seguir adiante, eu vou tentar te perdoar. Hoje não é possível, mas amanhã, né, eu vou me esforçar para seguir o meu caminho, assim como você siga o seu, enfim. Então cada um de nós tem uma forma de chegar até esses resultados, tá? A flecha, quando disparada, não pode retornar ao ponto de partida. Os efeitos danosos poderão ser reparados, porém não é mais possível detê-la. Então, com certeza, uma atitude que já foi realizada, né, balseada ali pelo ódio, movida por um sentimento difícil, já foi. É uma atitude que já aconteceu.
né? A gente não pode reter essa situação porque já aconteceu, mas a gente pode tentar buscar os reparos, né? Mudar essas melhorias, né? Trazer essas melhorias nesse sentido, fazer a nossa parte, tá? É que nem aquela frase Chico, que a gente não pode voltar lá atrás e rever os problemas, mas a gente pode começar agora e dar uma nova caminhada, buscar um novo resultado, né? Um novo fim, tá? Então é da mesma intensidade. Então, se cometemos alguma injustiça, alguma atitude movida pelo ódio, a gente não pode mais voltar. Bom seria que voltássemos e pensássemos para não agir. Mas já que agimos, vamos tentar reparar de alguma forma, né? Buscar o perdão, ou então se a pessoa não quiser perdoar naquele momento, acertar que cada um tem o tempo, como foi falado, mas buscar principalmente refletir sobre as nossas ações para que não venhamos a cometê-las mais, tá? Então é uma questão de reflexão, não simplesmente ligar o automático da nossa caminhada, das nossas ações e deixar que tudo aconteça sem pensarmos, né? Muito pelo contrário, sejam atitudes positivas ou atitudes difíceis que nós tenhamos, vamos refletir sobre, né? Tá? Isso é muito importante, a gente buscar essa reflexão, esse autodescobrimento, para que assim a gente vá entendendo algumas situações da nossa caminhada, entendendo aquilo que não faz bem ou que faz bem para nós. Nem atitude de subserviência em relação àquele que se sente ofendido, nem demonstração exagerada de arrependimento, né? Então, da mesma forma quando alguma ação infeliz é executada, torna-se indispensável aguardar o tempo a fim de modificar os resultados nefastos, né, que nós comentamos. Somente o amor possui os valiosos antídotos para esse terrível adversário da libertação espiritual da criatura humana, expressando-se como paciência diante dos revides do adversário. Trabalha pelo seu bem, então perante as situações de revides do adversário, né? Trabalhar pelo seu bem mediante os mais diferentes métodos que lhe estejam ao seu alcance. Então é refletir o que eu posso fazer, como eu posso buscar entender toda a situação, como que eu me sinto, né? Seja que eu tenha recebido alguma situação nesse sentido ou então praticado, né? Então assim a gente vai conseguir trabalhar as mudanças. E como eu disse, não ligar o automático, né? Saber aquilo que está acontecendo na nossa vida. A perseverança nos propósitos dignos consegue demonstrar que os sentimentos íntimos já não são os mesmos no momento perverso. A conduta saudável que persiste inalterada sob as chuvas de agressões e acusações descabidas consegue esgotar o arsenal dos imprepórios rancores que são cultivados com a perversidade. A caridade dirigida ao rebelde, quando as circunstâncias assim o permitem, produz o milagre da anulação do ódio. Então, caridade dirigida ao bem, né? Não desejar o mal, romper aí essas ligações difíceis, né? Esses elos mentais de energias em dificuldade, né? Então, se eu não consigo perdoar nesse momento, eu vou simplesmente viver minha vida, vou deixar esse assunto aqui, uma hora eu vou retomar ele com mais calma, mais tranquilidade, eu vou conseguir trabalhar, permitir também o entendimento daquilo que está acontecendo, né? Então, é importante sim a gente buscar esses esclarecimentos através de reflexões, de uma literatura, né? Auxiliado por esse rico material que o Espiritismo nos proporciona, ensinamentos importantes, né? Sobre as passagens de Jesus. Então, temos aí todos esses recursos, né? A prece, para que a gente possa ali pouco a pouco trabalhar essas dificuldades conosco. A humanidade sai lentamente do instinto para a razão, da agressividade para o entendimento, do ódio para o perdão. Então, estamos em evolução, né? Pouco a pouco, mas graças a Deus estamos. E é nessa encarnação, por isso que nós estamos aqui encarnados, todos nós, para que possamos buscar essas melhorias, trabalhá-las conosco, para que a gente possa se tornar seres mais equilibrados, né? E é possível sim.
Por isso que é uma abençoada oportunidade de estarmos aqui nessa vida. Maiores que sejam as dificuldades, mas há muita coisa boa aí que pode acontecer conosco, depende de nós. Então vamos lá, seguir aqui. Nunca te permitas a instalação do ódio nos teus painéis morais e mentais, né? Então refletir sobre se vale a pena ou não acolhermos esses sentimentos, né? Tão difíceis. Ouve as acusações com misericórdia pelo agressor. Coloca-te no lugar dele e constatarás que se encontra fora de si, intoxicado pelos vapores da própria loucura. Mantém-te em paz, seja em qual circunstância for, sem pressa de justificar-te ou de conquistar o agressor. Isso é importante. Sem pressa, né? Deixar que tudo ali, as ideias vão se acalmando para que haja uma reflexão, né? Então, para nós ainda é muito difícil, que a gente quer tudo para ontem, né? Nós queremos ser perdoados, o nosso ponto de vista ali que se faça muitas vezes, sem deixar que ali, né, pouco a pouco as coisas vão acontecendo nesse sentido. Mas é um exercício para todos nós. A tua semelhança ele também despertará no momento próprio e refará o caminho. Então é o momento de cada um. E aí o mais importante de tudo, né? Para que a gente possa buscar essas melhorias, nós que ainda somos tão pequeninos, né? E praticamos tantos erros, vivemos entre erros e, enfim, coisas boas, acertos também, porque não só erramos, mas temos muitas coisas boas, muitas potencialidades, muitas melhorias. Seria necessário que tivéssemos aí exemplos, e temos, graças a Deus. O maior deles, Jesus, o mestre dos mestres, que foi tão odiado, né, tão contemplado com muitas dificuldades, né, e mesmo assim perdoou, né, praticou essa caridade, esse amor que ele deixou não como escritos, né, mas como exemplos. Ele vivenciou tudo aquilo que ele disse. Então, vamos ali olhar para o mestre e quando passarmos por essas dificuldades, estivermos envoltos aí em sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme e tantos outros que podem nos levar a tomar atitudes infelizes, vamos nos lembrar do Mestre e vamos fazer umas vibrações, uma prece no nosso coração, um pedido de socorro, de ajuda naqueles tormentos, para que a gente possa ter o discernimento de nossas escolhas e com certeza seremos ali amparados, tá? Porque Jesus, ele é o amigo de todos nós e nos deixou aí esses exemplos. Ele foi tão odiado, tão invejado, mas mesmo assim ele amou e perdoou. Então, se nós estamos aqui, nós não podemos nem ser comparados ao Mestre, mas se nós estamos aqui passando pelas situações difíceis muitas vezes, vamos nos lembrar do Mestre, vamos pedir a força e a coragem para que possamos superar esses momentos e seguir nossa caminhada adiante. E vamos refletir sobre tudo que acontece na nossa vida. E veremos ali tantas situações que trazem coisas boas, a nossa superação, outras que ainda precisamos melhorar, outras que ainda mesmo estando distantes, estamos no caminho. E assim vamos agradecer e vamos continuar firmes em nossos propósitos, não pondo tudo a perder aos primeiros obstáculos, muito pelo contrário, vamos exercitar a nossa perseverança e o nosso querer, na certeza de dias melhores, de construções boas à nossa caminhada. Jamais estaremos sós. Então é isso, pessoal. Então terminamos aqui esse capítulo. Muitas reflexões a todos, daquilo que nós queremos, como podemos trabalhar esses sentimentos aí em nossa caminhada. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por todo esse amor, agradecer aos nossos amigos espirituais que nos proporcionam essas oportunidades valiosas de estarmos juntos, buscarmos esse conhecimento, onde podemos aprender uns com os outros, pois somos todos aprendizes, estamos iniciando aí a nossa caminhada, dando os primeiros passos. Quanto temos a agradecer, pedindo humildemente que Jesus nos fortaleça a caminhada, fortaleça os nossos passos
e que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.